A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe seu dia, chamado hoje, Sentinelas na Oração, Mãe Sem Fronteiras. Eu sou a sentinela, a pastora Elisângeles Ganzella. Quero deixar uma mensagem para você, querida, que se encontra no livro de Salmo 127, a partir do número 3. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da juventude. É uma passagem bem conhecida, e aqui nós estamos falando de um cenário de guerra, de um cenário onde os reis tinham a direção e a responsabilidade de direcionar o seu exército para a guerra. Estamos falando também de uma ferramenta, de uma arma de batalha específica e muito usada naquela época. E quando eu vejo o formato de uma flecha, eu vejo que alguém preparou, escolheu a madeira, escolheu o galho, ela alinhou aquele galho para que se tornasse uma ferramenta, uma arma de batalha e de guerra. Foi preparado com toda instrução, toda sabedoria e todo cuidado. Alguém que aprendeu de pequeno, que foi passado de geração com um flecheiro para poder alinhar um instrumento que era direcionado em grandes guerras. A flecha, ela precisava ter uma apresentação, precisava ter uma flexibilidade para ser enviada a lugares de longas distâncias. E aqui o salmista Salomão está dizendo, o rei Salomão, que nesse cântico que nós estamos aqui louvando, do Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. O Senhor nos deu os nossos filhos como herança, porque Ele quis, abriu a nossa madre como mãe e nos presenteou com filhos da promessa. Sabemos que nós, como mães, temos uma responsabilidade muito grande e somos as maiores intercessoras, não só dos nossos filhos, mas como da nossa família. E eu quero convidar a você, nessa manhã, minha querida, a sacar da sua aljava essa flecha chamada filho, que você gerou e conheceu no seu ventre aí, já tinha intimidade com ele, que o Senhor te deu saúde a essa criança, e ela foi gerada com todo amor e carinho, sonhada e esperada. E essa flecha está na sua aljava. A aljava é o lugar onde coloca a flecha, aonde os soldados que vão para a batalha sabem que ali estão carregando uma ferramenta, uma arma em segurança. E quando ele tinha habilidade de sacar a flecha para enviar para longe, sabendo que o seu estoque estava ali seguro, ele prosseguia com total confiança para qualquer batalha. Preparava ali, se posicionava, e muitas vezes no meio à correria, em meio ao alvoroço do dia a dia da batalha, ele estava ali com firmeza em seus pés e habilidades em suas mãos, e enxergava a distâncias, muitos quilômetros, e sabia como reconhecer o alvo. Nós, como mães, temos nossos filhos em nossas mãos. Temos os nossos filhos como um instrumento dado pelo Senhor, heranças dadas por Ele, que pertencem ao Senhor Jesus. Por isso essa palavra nos impulsiona, minha querida, a estarmos na posição de soldadas e soldados valentes, clamando e guerreando pelos nossos filhos a cada dia. A oração é uma arma poderosa em Deus. E eu sei que não só o Senhor, mas você como mãe tem projetos para os seus filhos, para as suas filhas, tem projetos e sonhos dentro do teu coração. E a oração vai conduzir os seus filhos ao alvo certo, ao alvo da promessa, a conquistar, a receberem livramentos do céu, a serem guardados, a serem conduzidos pelo nosso Senhor. Minha querida, você é o soldado, é a soldada que o Senhor colocou dentro da sua casa e quem sabe tem sido a coluna daquele lugar,
tem sido o alicerce, a única que tem servido ao Senhor, que está posicionada. E nessa manhã o Senhor te diz: eu coloco sobre as suas mãos a autoridade do poder da oração. Quem sabe você, no meio da caminhada, das batalhas diárias, tem perdido o foco, tem perdido como conduzir, como ensinar, como motivar, como trazer alegria nos dias difíceis, em batalhas que os seus filhos têm passado. Mas o Senhor está dizendo que eu te colocarei como tenho te chamado e tenho te posicionado como uma mulher valorosa e virtuosa na minha presença. Mulher que tem se posicionado e vai se posicionar, vai voltar a orar, vai voltar a conduzir a oração dentro da tua casa. Quem sabe deitada, de mão erguida, posicionada, sentada, mas da forma que você conseguir, você não vai parar de clamar pelos teus filhos. Vai pegar aí a flecha chamada filho, vai tirar ela da aljava, vai mirar e conduzir ao centro da vontade de Deus. Quando nós oramos e clamamos, há poder no nome de Jesus e há poder nas palavras que saem da nossa boca. O Senhor Jesus estava com seus discípulos e eles estavam preocupados ali em saber: Jesus vai para o Pai, o que será de nós? Minha querida, Jesus foi para o Pai, mas há uma organização tão grande no mundo espiritual que antes dele ir, ele disse: calma, meus filhos, eu vou para o meu Pai, mas na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês e não vou deixar vocês desamparados. Vou deixar o Espírito Santo que vai consolar, que vai orientar, que vai estar com vocês e vai levar a minha oração, porque ele vai interceder por vocês. Olha que coisa linda quando ouvimos a palavra do Senhor Jesus. Olha que coisa preciosa é o poder da palavra e o poder da oração. É um dia que o Senhor está dizendo: você é o meu soldado que eu tenho posicionado para direcionar os seus filhos, para conduzir a terra da promessa, é na oração. A Bíblia também nos diz que é um mandamento que os filhos devem honrar o pai e a mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. E também vejo o Senhor nos instruir através da palavra que é para os pais não levantar a ira dos seus filhos. Em quantas situações nós precisamos nos manter caladas em silêncio, porque o silêncio também é uma arma poderosa. Muitas das vezes, quando o soldado ele ia para a batalha, tinha os espias que ficavam ali durante meses observando ao derredor da cidade, se posicionando. E quantas vezes eles não abriam a boca ou não davam um grito e até um suspiro quando começavam a entrar na batalha e na guerra até alcançar o seu alvo, que era o seu inimigo. E muitas das vezes nós precisamos silenciar os nossos lábios, os nossos ouvidos e a nossa visão para entendermos que muitas das vezes a nossa batalha é mais espiritual do que carnal. Eu tenho 2 filhos e os meus filhos são movidos através do poder da oração. Eu me lembro que o meu filho estava passando por um período de dificuldade financeiramente no emprego, ele precisava avançar, ele precisava ir mais longe, mas ele estava limitado pela sua condição financeira, física e momentânea. O foco dele era olhar para baixo e não ter esperança. E um dia eu chamei o meu filho e disse: você precisa voltar a sonhar, você precisa olhar os horizontes, você precisa enxergar o seu futuro e entender que Deus tem algo preparado para você. Naquele momento de dificuldade, ele olhou para mim e disse: mãe, você sonha demais. E eu disse: eu tenho um Deus
que me deu autoridade e autonomia para te lançar a cada vez mais longe. Foi quando eu me posicionei, puxei aquela flecha e peguei o arco e comecei na oração clamar e pedir: Senhor, abre a visão espiritual dele, a audição espiritual dele, abre os lábios dele para ele ter entendimento e voltar a sonhar. E ali, por um período de 1 ano, eu comecei a clamar e clamar, e ouvir o resultado do Senhor levando meu filho cada vez mais longe. Eu tenho uma filha também, que eu me lembro que quando eu estava grávida dela, o Senhor me prometeu os meus filhos. Então eu comecei a orar no ventre e chamar à existência as coisas que não são. Aleluia, já como se não fosse. Eu desejei a cor dos olhos, eu desejei a cor do cabelo, eu desejei a cor da pele dela, os traços físicos, mas eu disse ao Senhor: Pai, dê à minha filha um coração adorador, um coração de servir, assim como eu amo te servir e estou nos seus caminhos, que ela venha nascer para ser e fazer a diferença. Hoje eu vejo a minha filha indo tão longe em tantas áreas, tanto na área financeira, tanto na área profissional e tanto na área espiritual, servindo ao Senhor. Os nossos filhos, eles são emprestados, eles vieram para servir ao Senhor, para um propósito aqui na terra. Então, mãe, não pare de orar, não pare de clamar pelo seu filho, pela tua filha, pela tua família. Não desista deles. Mas no momento de dificuldade, quando você estiver nas maiores batalhas com os seus filhos, batalhando no mundo espiritual, lembre-se que eles estão na aljavas, que é lugar de segurança e proteção. Mas você vai precisar colocar a flecha sobre o arco e enviar eles a quilômetros de distância, para que eles venham conquistar a promessa do Senhor. Ore, ore e não pare de orar. Não pare de clamar, independente da situação que os teus olhos, minha querida, estão visualizando. Se o seu filho hoje está passando por um período de dificuldade, quem sabe nos vícios, quem sabe aí perdido, eu quero liberar uma palavra do céu sobre a tua vida. Haverá o alvo certo, ele encontrará o destino, ele encontrará a promessa e ele vai voar longe. Essa mera e momentânea tribulação vai trazer um peso de glória. O futuro está preparado pelo Senhor, mas se posicione hoje. Se a sua filha está sem direção, quem sabe afastada da presença do Senhor, eu quero liberar uma palavra sobre a vida dela. Ela será um exemplo, ela será referência na tua casa, na tua família, no meio da tua parentela, no meio da sua vizinhança. Eu mudarei as vestes dela, colocarei vestes de louvor, vestes de unção, vestes de cura, e será realizado um grande testemunho através da vida dos seus filhos, através daquilo que eu farei, através daquilo que eu realizarei sobre a tua casa, sobre a tua família. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da juventude. Deus abençoe a sua vida. Um dia de vitória para todas vocês.